Vamos falar de outro conceito, do primeiro conceito muito importante da biomecânica, que é vetor de força. Primeira análise que você tem que fazer, né? Para onde que está indo esse peso? Se é uma caneleira, se é um peso livre, geralmente o que acontece é isso aqui, ó. Vamos pausar aqui, vamos colocar um vetor de força. É o peso tendendo para baixo, né? Por quê? Porque é o efeito da gravidade, né? O peso está solto, ele não tem nada puxando ele para o outro lado. É para onde ele está indo, é a direção desse vetor de força. Outra coisa, pode ter mais de um vetor de força, né? Pode ter mais de um vetor de força aqui, né? Outro ponto que acontece é que o contato do seu corpo com o solo, por exemplo, vou passar aqui para frente, vamos passar para outro exercício. Aqui, ó. Vamos passar esse aqui, vamos ver se tem mais de lado. Aqui, ó. Vamos lá, aqui, essa moça que está agachando, vamos passar um vetor de força aqui, ó. O contato do solo com o seu corpo também gera um vetor de força de reação, ou seja, você empurra a barra para baixo, o corpo reage. Então tem esses vetores de força, né? Esse aqui, mais fácil ainda, vamos analisar aqui, ó, vetor de força. Como está o vetor de força aqui? A barra, o peso está aqui, ó. O peso está aqui, ó, vetor de força para baixo, gravidade. Esse é mais fácil de analisar. Poderia essa moça aqui estar fazendo, por exemplo, vamos dizer que ela estivesse fazendo aqui um glúteo caneleira, e esse vetor de força estaria em direção ao cabo. Vamos dizer que o cabo estivesse passando aqui, ó, se ela estivesse com o cabo puxando aqui, né? E esse vetor de força estaria em direção ao cabo. E aí vai variar, o torque vai variar, outros cálculos que a gente vai fazer lá na frente. Mas de importância, você vai analisar um exercício, lembra, para onde está indo a força? A força está indo para baixo, porque é a gravidade, né? Para baixo, geralmente aqui o vetor de força. E aí você vai saber calcular exatamente esse vetor de força, né? Outro caso aqui, vamos analisar outro exercício aqui, ó, um exercício que é muito polêmico inclusive, né? Que é a elevação pélvica. Vamos colocar aqui mais para frente. Que essa análise aqui, ó, vamos lá, movimento da elevação pélvica, subiu, foi lá, vetor de força, então onde está o vetor de força? Tem aqui, ó, contato, reação, né, o seu corpo, geralmente o ponto de reação vai estar para cima, tem o vetor de força passando aqui, né, então já fica mais complicado, né, já faz você ter que fazer uma resultante aqui, outros pontos importantes, né. E aí vamos falar desse ponto. O vetor de força é isso, é calcular. Então você pode entender que tem vários vetores de força. A força sendo aplicada aqui, mas o solo reage daqui, ó. O solo reage daqui. Então isso serve para você calcular às vezes lá na frente a distância da articulação e para saber qual músculo, qual a ativação real desse músculo, para saber qual o impacto nessa articulação. Então isso é vetor de força na biomecânica.